Olá e seja bem-vindo. Eu sou a Juliana Gonzalez e estou trazendo o capítulo 12 do livro de Maria Montessori, O Segredo da Infância ou A Criança, que é o mesmo livro. Espero que goste e que seja de muita utilidade para você. Bom estudo. Capítulo 12. A mão. É interessante salientar que duas das três grandes etapas consideradas pela fisiologia como expoentes do desenvolvimento normal da criança baseiam-se no movimento. São o início da deambulação e o início da linguagem. A ciência, pois, considerou essas duas funções motoras como uma espécie de horóscopo no qual se lê o futuro do homem. Com efeito, as duas complexas manifestações indicam que o homem, a criança, obteve a primeira vitória do eu sobre os seus instrumentos de expressão e de atividade. Ora, a linguagem é uma característica do homem porque é a expressão do pensamento, mas não é assim com a deambulação, que é comum a todos os animais. O animal, ao contrário do vegetal, desloca-se no ambiente, e quando tal deslocamento é confiado a órgãos especiais, que são as articulações, então o caminhar torna-se a característica fundamental. No homem, porém, ainda que o deslocar o corpo no espaço tenha um valor eminente a ponto de torná-lo o invasor de toda a Terra, a deambulação não é o movimento característico do ser inteligente. Em vez disso, as verdadeiras características motoras ligadas à inteligência são a linguagem e a atividade da mão a serviço da inteligência para realizar o trabalho. Sabe-se que os primeiros vestígios do homem nas eras pré-históricas são a existência de pedras lascadas e pedras polidas, que foram seus primeiros instrumentos de trabalho. É essa, portanto, a característica que assinala um sulco novo na história biológica dos seres vivos sobre a Terra. A própria linguagem aparece como documento do passado humano, quando, do estado de som que se dissolve no ar, tornou-se um trabalho da mão que a esculpiu na pedra. Também na morfologia do corpo e na função da deambulação, a característica é essa libertação da mão. É dedicar o membro articulado superior a outras funções que já não são o simples deslocamento no espaço, mas sim de órgão executivo da inteligência. É assim que, na evolução dos seres vivos, o homem assume uma nova posição, demonstrando a unidade funcional da psique com o movimento. A mão é um órgão refinado e complicado em sua estrutura que permite à inteligência não só manifestar-se, como também estabelecer relações especiais com o ambiente. Pode-se dizer que o homem toma posse do ambiente com sua mão e o transforma sob a orientação da inteligência, cumprindo assim sua missão no grande quadro do universo. Portanto, seria lógico, querendo julgar o desenvolvimento psíquico da criança, levar em consideração o início de suas expressões de movimento que se poderiam chamar de intelectuais, o aparecimento da linguagem e de uma atividade de mão que aspira ao trabalho. Por um instinto subconsciente, o homem tem dado importância e unido essas duas manifestações motoras da inteligência, essas duas características próprias e exclusivas do gênero humano, porém, só o tem feito em alguns símbolos relacionados com a vida social do adulto. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, dizem uma palavra e unem as mãos. Prometer-se em casamento se diz dar a palavra. Pedir em casamento se diz pedir a mão. Quem jura diz uma palavra e faz um gesto com a mão. Até mesmo nos ritos onde entra uma forte expressão do eu, a mão aparece. Pilatos, para exprimir que se eximia de qualquer responsabilidade, disse a frase ritual de lavar as mãos. E lavou-as realmente diante da multidão. O sacerdote católico, antes de iniciar a parte principal da missa, anuncia: lavarei entre os inocentes minhas mãos. E realmente as lava, embora não só já as tenha lavado, como também purificado antes de subir ao altar. Tudo isso demonstra como no subconsciente da humanidade a mão é percebida como uma manifestação do eu interior. O que se poderia imaginar do mais sagrado e maravilhoso que o desenvolvimento desse movimento humano na criança? Nenhuma outra manifestação deveria ser acolhida com mais solene expectativa. O primeiro avanço daquela mãozinha em direção às coisas, o lançar daquele movimento, que representa o esforço do eu para ingressar no mundo, deveria encher o adulto de admiração.
Mas o homem, pelo contrário, tem medo daquelas mãos pequeninas estendidas na direção dos objetos sem valor e sem importância que o rodeia. Põe-se em defesa dos objetos contra a criança. Apressa-se em repetir-lhe: não toque, da mesma forma que lhe repete: não se mova, não fale. E nesse afã, em meio às trevas do seu subconsciente, toma forma e se delineia uma defesa para a qual ele pede ajuda aos outros homens, como se devesse lutar ocultamente contra um poder que lhe ameaça o bem-estar e as propriedades. A criança, para ver e ouvir, ou seja, para captar do ambiente os elementos necessários ao início de sua estruturação mental, precisa apropriar-se deles. Ora, quando deve movimentar-se de maneira construtiva, também tem necessidade de objetos exteriores para manipular, ou seja, é preciso que existam no ambiente motivos da atividade. No entanto, no ambiente familiar não se leva em consideração essa necessidade da criança. Por isso, os objetos que a rodeiam são todos de propriedade do adulto e destinados ao seu uso. São objetos proibidos para a criança, objetos tabus. Uma proibição de tocá-los resolve o problema vital do desenvolvimento infantil. Se a criança consegue pegar o que está ao alcance de sua mão, parece quase um cachorrinho faminto que encontra um osso e vai roê-lo num canto qualquer, procurando alimentar-se com algo insuficiente para nutri-lo, receoso de que alguém o escurrasse. Mas a criança não se movimenta ao acaso. Ela elabora as coordenações necessárias para organizar os movimentos sob a guia de seu eu, que comanda. É o eu, o grande organizador e coordenador, que está fazendo a unificação entre a fonte psíquica e os órgãos da expressão, à custa de contínuas experiências integradoras. O importante é, portanto, que seja a criança, em sua espontaneidade, a escolher e executar as ações. Ora, esse movimento formativo possui características especiais. Não se trata de impulsos desordenados e transitórios. Não é o correr, o saltar, o manipular os objetos ao acaso, simplesmente deslocando-os e, portanto, causando em torno de si a desordem e a destruição das coisas. O movimento construtivo é impelido por ações que a criança viu efetuadas diante de si. As ações que busca imitar são sempre aquelas relacionadas com a manipulação ou a utilização de algum objeto. A criança procura realizar ações semelhantes às que viu os adultos efetuarem, usando os mesmos objetos. Por isso, essas atividades estão ligadas aos usos dos vários ambientes familiares e sociais. A criança desejará varrer, lavar a louça ou a roupa, despejar água ou lavar-se, pentear-se, vestir-se, etc. Sendo um fato universal, foi chamado de imitação e definido do seguinte modo: a criança faz aquilo que viu alguém fazer. Tal interpretação, porém, não é exata, posto que a imitação da criança difere da imitação imediata que nos ocorre quando nos referimos aos macacos. Os movimentos construtivos da criança partem de um quadro psíquico construído com base num conhecimento. A vida psíquica, devendo exercer o comando, tem sempre um caráter de preexistência sobre os movimentos a ela ligados. Assim, quando uma criança deseja mover-se, sabe primeiro aquilo que quer fazer, e quer fazer uma coisa conhecida, isto é, algo que já viu alguém fazer. O mesmo se pode dizer em relação ao desenvolvimento da linguagem. A criança assume a linguagem que ouve falarem ao seu redor, e quando diz uma palavra, a diz porque a aprendeu ouvindo alguém dizê-la, e a manteve presente na memória. Contudo, utiliza-a segundo sua própria necessidade do momento. Esse conhecimento e uso da palavra ouvida não é, porém, uma imitação como a de um papagaio falante. Não se trata de uma imitação imediata, mas, sobretudo, de uma observação armazenada ou de um conhecimento adquirido. A execução é um ato separado do primeiro. Essa diferença é muito importante porque esclarece um lado das relações entre adulto e criança e permite compreender mais intimamente as atividades infantis. Ações elementares. Antes mesmo de conseguir realizar ações com um motivo claramente lógico, como viu os adultos fazerem, a criança começa a agir com objetivos próprios, usando os objetos com uma finalidade frequentemente incompreensível para os adultos. Isso acontece muito com crianças de 1 ano e meio a 3 anos de idade. Eu, por exemplo, vi um menino de 1 ano e meio que em sua casa encontrou uma pilha de guardanapos bem passados e dobrados,
arrumados uns sobre os outros com extremo cuidado. Ele pegou apenas um dos guardanapos dobrados, segurando-o com o máximo cuidado, com uma das mãos por baixo para evitar que se desdobrasse, e levou ao extremo oposto diagonal da sala, pondo-os no chão e dizendo: Voltou pelo mesmo caminho diagonal, sinal de que ele era guiado por uma especial sensibilidade orientadora. Chegando ao local de antes, pegou outro guardanapo, da mesma maneira, transportou-o pelo mesmo trajeto e, depondo-o sobre o outro, que já colocara no chão, repetiu: e fez assim até transportar todos os guardanapos. Depois, de maneira semelhante, tornou a levá-los todos ao lugar de antes. Embora a pilha de guardanapos não estivesse mais nas perfeitas condições em que a empregada os deixara, continuavam ainda bem dobrados. E a pilha, embora apresentando algumas avarias, não poderia ser considerada propriamente desmantelada. Felizmente para o menino, nenhuma pessoa da família surgiu na sala durante a longa manobra. Quantas vezes as crianças veem atrás de si um adulto e grita: Pare, largue isso! E quantas vezes as minúsculas e veneráveis mãozinhas levam tapas para se acostumarem a não tocar nas coisas. Outro trabalho elementar fascinante das crianças é tirar e recolocar a tampa de uma garrafa, especialmente quando é feita de cristal facetado e reflete as cores do arco-íris, como a tampa de um frasco de perfume. Esse trabalho de retirar e recolocar as tampas das garrafas parece constituir um dos seus movimentos elementares preferidos. Também é atraente para as crianças levantar e baixar a tampa de grandes tinteiros ou caixas, assim como cobrir e fechar a porta de um armário. Compreende-se que estoure frequentemente uma guerra entre adulto e criança por causa de tais objetos ambicionados pelos meninos, mas intocáveis porque pertencem à mãe ou à escrivaninha do pai, ou a um pequeno móvel da sala. E a reação, entre aspas, caprichosa, é uma consequência frequente disso. Mas a criança não quer precisamente aquele tinteiro e aquele frasco. Estaria satisfeita com qualquer objeto feito para ela que lhe permitisse exercitar os mesmos movimentos. Estes e outros atos semelhantes são as ações elementares que não possuem nenhuma finalidade lógica e que podem ser consideradas o primeiro balbuciar do homem trabalhador. É a esse tempo de preparação que se destinam alguns de nossos materiais para crianças muito pequenas, como, por exemplo, os encaixes sólidos que tiveram um sucesso universal. A ideia de deixar a criança agir é facilmente compreendida, mas na prática surgem obstáculos complexos que estão profundamente enraizados no espírito do adulto. Este, mesmo que muitas vezes queira concordar com os desejos da criança e dar-lhe liberdade para tocar nos objetos e tirá-los do lugar, sente que não pode resistir a impulsos vagos que acabam por dominá-lo. Uma jovem senhora de Nova York, familiarizada com estas ideias, desejava colocá-las em prática com seu lindo filho de 1 ano e meio. Um dia viu-o transportar, sem motivos, entre parênteses, do quarto para a sala uma jarra cheia de água. Ela observou a tensão, o esforço da criança que se movia com dificuldade e repetia continuamente consigo mesma: Be careful, be careful. Tome cuidado. A jarra era pesada e, num certo momento, a mãe não resistiu e ajudou o menino, tomando-lhe das mãos a jarra e levando-a para onde ele queria. A criança ficou chorando, mortificada, e a mãe, triste por haver causado sofrimento ao seu filho, justificou-se alegando que, embora soubesse da necessidade que impulsionava o menino, parecia-lhe injusto deixá-lo cansar-se e perder tanto tempo com algo que ela poderia fazer num instante. Sei que fiz mal, dizia a mulher, pedindo-me conselho. Refleti sobre o outro lado da questão, sobre o sentimento de defesa dos objetos que se poderia chamar de avareza em relação à criança, e disse-lhe: A senhora possui alguma jarra de porcelana de grande valor? Deixe o menino transportar uma delas e veja o que acontece. Ela seguiu meu conselho e contou-me depois que seu filho transportou as pequenas xícaras com extrema atenção e cuidado, parando a cada passo, e levou-as a salvo até o destino. A mãe agitava-se, com 2 sentimentos, o prazer de ver o filho trabalhar e a preocupação com a jarra. Mas deixou o menino à vontade e ele pôde cumprir a tarefa que o entusiasmava e que não deixava de ter ligação com sua saúde psíquica. Em outro caso, coloquei nas mãos de uma menina de 1 ano e 2 meses um espanador.
e isso se transformou num trabalho delicioso para ela, que sentada espanava vários objetos pequenos e reluzentes. Mas havia em sua mãe uma espécie de defesa e obstáculo que não lhe permitia entregar à menina um objeto que, na sua opinião, nada tinha a ver com as necessidades de uma criança pequena. A primeira manifestação do instinto de trabalho na criança é a revelação mais surpreendente para o adulto que não tenha compreendido sua importância. Ele constata que lhe impõe enormes renúncias, quase uma mortificação interior de sua personalidade, uma abdicação do seu ambiente, que é incompatível com a vida social ativa a qual pertence o adulto. A criança é sem dúvida um extrasocial no ambiente do adulto, mas fechar-lhe, sem mais nem menos, o acesso a ele, como se tem feito até hoje, significa reprimir o seu crescimento, como se a condenassem a tornar-se muda. A solução para esse conflito é preparar o ambiente para acolher as manifestações superiores da criança. Quando a criança pronuncia a primeira palavra, não é necessário preparar coisa alguma para ela. O balbuciar de sua linguagem entra na casa como um som agradável. Mas a obra da mãozinha, que é quase um balbuciar do homem trabalhador, requer motivos de atividade, sob a forma de objetos que lhe correspondam. Então, vê-se as crianças realizarem ações que exigem um esforço que frequentemente ultrapassa o que cremos ser o limite de suas possibilidades materiais. Tem uma fotografia de uma menina inglesa que carrega um daqueles pães prismáticos, característicos do país, tão grande que os 2 braços não são suficientes para sustentá-lo, e ela é obrigada a apoiá-lo também no corpo. É obrigada a andar toda inclinada para trás e sem conseguir ver onde pisa. Na fotografia, reconhece-se apenas a emoção do cão que a acompanha sem perdê-la de vista, todo esticado e pronto para lançar-se em seu auxílio. Mas além, pessoas adultas seguiam a menina com o olhar, preparadas para correr até ela e tomar-lhe o pão dos braços. Às vezes, as crianças pequenas demonstram uma capacidade e uma exatidão tão precoces que nos deixam perplexos, desde que se encontrem num ambiente adequado. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários. Obrigada e até a próxima!